Fala pessoal, beleza? Ítalo Santos aqui, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Vida Memorável. O conteúdo do vídeo de hoje me foi inspirado pela leitura do livro que eu tô lendo atualmente, que é o Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, que é um clássico, um best-seller atemporal, um livro muito interessante, que assim que eu terminar, pretendo também fazer uma resenha bem explicadinha e deixar aqui para vocês. Mas o fato é que, nesse vídeo de hoje, eu pretendo ser totalmente direto e 100% prático para falar de um assunto bem interessante, que é algo que o próprio Napoleon Hill ele fala no livro. Conhecimento não é poder. E aí você se questiona, poxa, por que conhecimento não é poder? Como assim? Só que para entender isso, o Napoleon Hill ele sugere dar um passo atrás. Como? Primeiro vamos falar de conhecimento. O que é conhecimento? O conhecimento ele pode ser subdividido em um conhecimento geral, abrangente ou específico. O conhecimento geral é aquele conhecimento mediano que você tem sobre diferentes áreas do saber, como aquela formação que você teve no ensino médio, você sabe um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de química, um pouco de matemática e tudo mais. E aí você vai evoluindo. Ou, por outro lado, você pode ter um conhecimento específico, que, como o próprio nome diz, é aquele conhecimento aprofundado sobre uma determinada área do saber. E já começando a responder essa frase que o Napoleon Hill colocou, conhecimento não é poder, a gente pode ver que conhecimento, nem o geral, nem o específico, por si só, ele é poder. Mas por quê? Porque o conhecimento, por si só, ele não resolve problemas. Não adiantaria nada o Bill Gates ter todo o conhecimento que ele tem, o Jeff Bezos todo o conhecimento que ele tem, o Henry Ford lá no passado, se eles não tivessem tomado a decisão de operacionalizar esse conhecimento através de uma ação. Então eu entendo aqui a ação como uma plataforma para transmitir esse conhecimento. Então, de modo muito simples, vamos trabalhar com um exemplo como eu sempre gosto de trabalhar. Se eu tenho dificuldade de aprender inglês, o que eu faço? Eu vou procurar alguém que vai me dar aula de inglês, seja numa instituição privada, particular, num presencial ou na internet. O que é isso, uma aula de inglês? É alguém que tem um conhecimento técnico específico naquilo, um professor de inglês, mas uma ação de abrir um espaço físico num lugar frequentado no centro da cidade, ou de montar um site, operacionalizar vendas e tudo mais. Ou seja, essa pessoa, ela pegou um conhecimento específico, adotou uma ação para operacionalizar aquele conhecimento e transformou isso em um bem, ou seja, um curso de inglês que pode ser vendido para as pessoas e resolver as dores das pessoas. Da mesma forma, se eu tenho um problema no meu carro, o que eu vou fazer? Eu vou levar na oficina. E o que é a oficina? É um lugar onde você tem um conhecimento específico de um mecânico que estudou, fez um curso técnico ou ele aprendeu ali na prática mesmo, aliado a uma ação, que é você abrir uma oficina para oferecer aquele serviço, né, de conserto de carros e tudo mais. Então a gente vê que o conhecimento ele passa a ser poder quando ele é capaz de resolver as dores das pessoas. O conhecimento ele só é poder quando ele está a serviço das pessoas, certo? E aí sim você consegue gerar valor. Se eu estou com uma dor insuportável de cabeça e eu vou na farmácia e consigo comprar um remédio que finalmente resolve esse meu problema, aquele remédio tem muito valor para mim. Por quê? Porque ele foi útil em resolver aquela minha dor. Então, já para encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar aqui 3 ponderações bem simples. Bom, a primeira é aqui, você deve fugir do conhecimento geral. Eu me formei em Relações Internacionais, passei quase 5 anos numa faculdade, onde eu tive uma gama muito grande de conhecimento geral, de teorias, de filosofias da vida e tudo mais, de relacionamentos de estados, de países um com o outro. Mas no momento em que eu dei o primeiro passo para buscar emprego, eu vi que eu tinha muito pouco conhecimento específico a oferecer. Eu não sabia chegar numa empresa e falar, olha, eu sei exatamente como abrir filiais na América do Norte, eu sei exatamente como exportar para a Ásia, eu sei exatamente como abrir capital público na Bolsa de Valores. Ou seja, me faltou esse conhecimento prático na minha formação. E uma coisa que eu vejo muito nas faculdades hoje em dia, nos estudos de modo geral, é um conhecimento muito bonito em teorias, em ideias, mas que não conversam com o mundo prático, né? Que não conversam com a necessidade de resolver as dores das pessoas, porque aí reside o poder, quando você consegue resolver
dores das pessoas. Bom, a segunda observação é que você deve abraçar o conhecimento específico. E abraçar o conhecimento específico não necessariamente precisa ser aquele conhecimento acadêmico. Você não precisa ter um doutorado em administração para abrir uma empresa. Você pode aprender com a prática, correr atrás do conhecimento de livros, de cursos técnicos e tudo mais. Você pode aprender errando também o erro dos outros, observando e construindo o seu próprio modelo. Então, é muito mais interessante você migrar para o conhecimento específico, identificar aquela área que você tem potencial de ser bom e investir naquilo. E por fim, já para encerrar, tire as ideias do papel. Se você tem boas ideias, mas não as põe em prática, isso não adianta nada. Não adianta nada você ter tido a ideia do Facebook antes do Facebook, da Uber antes da Uber, e não ter tomado o esforço necessário para concretizar aquela ideia e tirá-la do papel. E é como eu costumo falar, as pessoas elas só entram para a história pela sua capacidade de transpor as suas ideias desse mundo imaginário para o mundo real. Do contrário, você não conheceria o Paul McCartney, Elton John, grandes empresários, empreendedores, cantores, artistas e tudo mais. Porque são pessoas que conseguiram transpor uma ideia, uma composição de uma música, um empreendimento, uma fórmula, um pensamento sobre como resolver determinada questão para o mundo prático, certo? Então, é muito importante bater nessa tecla. Tire as ideias do papel e passe para o mundo prático. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comentário, aproveita para compartilhar com seus amigos que têm interesse no assunto e não esqueça também de fazer o download gratuito do meu e-book, Os 5 Passos da Vida Memorável. Nele eu falo sobre técnicas para controlar a procrastinação e ter uma jornada mais produtiva. É isso, pessoal. Valeu e te vejo nos próximos vídeos. Até lá!